E nós vamos para a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a série Eu Sou Casa. Nós vamos falar de um tema muito importante. Eu quero ser breve. Eu quero falar sobre casa que não perdoa, vive em prisão. Eu quero ler com você Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. O Gerson vai pôr para nós aí. O 31 e o 32. Já é o finalzinho da carta. E Paulo, ele está alertando, não é? No como devemos viver em Cristo. A partir daquilo que Cristo faz e fez em nós. Certo? Eu vou me resguardar no 31 e no 32, mas vamos ler, Gerson, desde o 25, tá bom? Desde o 25. Aí você vai acompanhando aí. Isso. Diz assim: portanto, abandonem a mentira. Digam a verdade a seu próximo. Pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Pois ela cria, olha só, oportunidades para o diabo. Quem é o ladrão? Quem é ladrão? Pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim, ajudar generosamente os necessitados. Olha aí a Bíblia falando novamente da gente ser generoso, não é? Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se. Vamos se atentar agora nesses dois últimos, ok? Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar? Baixe tua cabeça mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, mais uma vez, nós buscamos a tua face e pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir. Não o que queremos, mas o que precisamos, ó Pai. E a tua palavra e o Senhor mesmo nos lembra que o Pai corrige o filho que ama. E nós queremos ouvir a tua voz, entendendo que é amor. Que a tua palavra nos exorta, nos abençoa, nos corrige, nos direciona, sempre em amor. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações e que nós sejamos casas que perdoam, que liberam perdão nessa manhã. Fica conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos navegar por essa temática hoje. E eu queria que você abrisse o coração. O perdão, ele não apaga a história. O perdão, ele não faz você esquecer de fatos que te magoaram. O perdão, ele impede que você apodreça como casa.
O perdão, ele te livra de um exterior que pode ser apodrecido por dentro. Você pode até ser bonitão por fora, bonitona por fora, certo? Mas se você não perdoa, você vai apodrecendo a tua casa. É como se as suas estruturas fossem esfarelando por dentro. Fosse se decompondo internamente ao ponto que chega uma hora que a casa cai. Quem não perdoa, está indo para esse rumo. Está indo para esse desfecho. Mágoas não tratadas transformam ambientes até então saudáveis em ambientes corrosivos, em prisões espirituais e emocionais principalmente. Casa que não perdoa, casa sem perdão, vira prisão. Tem uma cena, não sei quantos assistiram, filmaço, hein? O Conde de Monte Cristo. Muito bom esse filme. Quem já assistiu O Conde de Monte Cristo? Aí, ó. Muito bom, né? Filme muito bom. Inclusive saiu uma releitura o ano passado, não sei se vocês assistiram do ano passado. Mas ele é uma história antiga. Edmond Dantes, né? E sabe uma coisa legal do filme, que eu estava observando quando eu assistia? O Edmond Dantes, ele é traído. Traído. Eu não vou dar muitos spoilers, mas ele é traído. Pela sua simplicidade, pelo seu jeitão, ele é traído. Passaram a perna nele injustamente. E aí ele é preso, ele é abandonado. Está lá no seu cárcere por algo que ele não fez. Te lembra alguém? Em algum livro sagrado? Que é injustiçado? Eu falei, nossa, como aponta, né, para Cristo. E durante anos, só que a diferença é o seguinte, durante anos, só tinha uma coisa que passava na cabeça desse cara. Vingança, raiva. Como que eu vou devolver a dor que eles me fizeram sofrer? Como que eu posso, de alguma forma, acertar as contas? Devolver na mesma medida ou mais? E aí ele estuda, ele se empenha na raiva, na força do ódio, na motivação errada. E aí a gente vai vendo que conforme a história vai avançando, isso vai ficando mais claro ainda. O desejo era de vinganças correndo. Não na sua boca, mas no seu coração. Vingança, vingança. Preciso devolver. E aí a gente vai vendo que ele não estava preso nas grades. Ele não estava preso nas paredes somente. O seu coração estava ficando cada vez mais aprisionado na própria consciência, na própria raiva, na própria dor. E isso é forte no filme. É a grande ideia até do filme. A prisão começou a entrar dentro dele. E uma coisa que a gente aprende com mágoas é isso. A mágoa não é coisa boa. A mágoa, ela começa naquele desejo de eu tentar punir o outro. A Bíblia vai falar de raiz de amargura, que a gente leu. Livre-se de toda amargura. E a amargura vai gerando esse negócio ruim dentro da gente, vai nos aprisionando. A gente quer punir, a gente quer devolver. Me fez sofrer, precisa pagar também. E aos poucos a gente vai aprisionando a nós mesmos. Talvez você esteja assim nessa manhã. Ou talvez você conhece alguém que está assim. Vivendo desse jeito. Vivendo preso. Sabe aquela pessoa que carrega nomes? Não, o fulano, o fulano me fez mal no ano de 1800 e não sei quanto. Ah, não, porque minha esposa fez algo para mim em 1927, perto lá de quando o Titanic afundou, e eu lembro até hoje, tudo certinho, está aqui na minha cabeça, pastor. E a gente carrega a data, o horário, essas coisas a gente não esquece. E às vezes a gente está até sorrindo, mas o nome está aqui. A gente está até dentro da igreja, mas não apaga da memória. A gente fica ali,
até frequentando a igreja, mas por dentro, memórias. Por dentro, conversas com um, com o outro a respeito do terceiro. Não, mas o pastor tal, lá no ano de 2017, 18, fez tal coisa. E nananã, ei, até quando? Até quando? Feridas, sabe, que nunca se cicatrizam. Muita gente tem vivido assim. E a casa está lá, ó, a ponto de cair. Porque a gente fica se alimentando. Enquanto eu pensava nisso, eu falava, nossa, é como se tivesse, pensa naquela casa de campo bonita que a gente vê em filme, que tem aquela lareira maravilhosa, né? Eu sonho um dia ir para um lugar assim, né? Ainda Deus não me deu a oportunidade de passar umas férias, né? Lá numa casa de campo, vamos viajar junto aqui, ó, naquela casa de campo nas montanhas, lá no Colorado, por exemplo, aquelas cabanas bonitas que você vê lá na Discovery, lá, sabe, aquelas cabanas e tal, e aí, uns cabeças de boi pendurados, uns negócios de couro no chão, e tal, os veganos não gostam muito, mas a gente gosta, e tal, umas espingardas penduradas, e tal, aquele negócio bonito, aquele cafezinho saindo a fumaça, vai viajando comigo. Aí tem a lenha do lado, pronta para você acender, só que você não acende, você não quer aquecer a casa, você prefere ficar sentado ali, remoendo aquela dor. Você tem a oportunidade de aquecer aquela casa, de deixar um ambiente harmonioso, mas você não faz, porque você prefere ficar se alimentando da frieza. Tem muito crente assim, tem muitas pessoas assim, e sabe, como pastor é triste, ver pessoas, às vezes, por anos dentro da igreja, remoendo coisas de décadas para trás, às vezes pisando no marido, pisando na esposa, está junto, mas não está. Está perto, mas não está. E com o tempo, a casa emocional vai ficando cada vez mais pesada. As estruturas começam a ruir, a frieza é difícil de se habitar. Como que o Espírito Santo vai habitar nessa casa? Fala para mim. Cheio de raiva, cheio de amargura, cheio de palavras ásperas, calúnias. Todo tipo de maldade, entra aí, ó. O que não falou aí, entra o resto. A mágoa acumulada altera o ambiente. A mágoa vai mudando o ambiente. Guarde isso. Perdão não apaga a história, mas impede de você apodrecer. Você vai se libertando. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui em Efésios 4, para a gente se livrar de tudo isso. Porque pessoas feridas podem transformar os ambientes inteiros em lugares extremamente tóxicos, pesados, difíceis. Eu não sei se você conhece algum ambiente assim, talvez a tua casa esteja assim, talvez o teu coração, tua empresa, eu não sei. Mas pode ter certeza que alguém está com mágoa, alguém está com raiva, alguém está com alguma amargura, alguém está caluliando, fofocando ou coisa parecida. E a gente vai percebendo isso, que pessoas feridas constroem ambientes pesados. É um investimento, do lado ruim, do jeito errado, mas está ali, apodrecendo aquilo que um dia poderia ser saudável. Até pior, ao invés de colocar a lenha para aquecer aquela lareira, eu jogo água, para não pegar fogo de jeito nenhum. Não, aqui, além de não pegar fogo, não vai acender mesmo. Eu quero frieza. E a gente vai se fechando para o mundo, para as pessoas, todo mundo está errado. Pode ver, gente magoada, o mundo inteiro está errado. Você comprou um negócio na Shopee, o cara que embrulhou o negócio, que te manda para o correio, que o logístico, aquele cara está errado.
Você vai abastecer, o frentista está errado porque a camisa que ele usou estava com a gola torta. Está errado. Está todo mundo errado. O pastor está errado, o presbítero está errado, o seu pai está errado, o síndico está errado, o porteiro está errado, o cara da padaria, ninguém presta, todo mundo errado. Gente magoada é assim, vê defeito, vê problema em tudo. Pode ver. E o que acontece com gente assim? Você não quer estar perto. Talvez você está sozinho, talvez as pessoas não se aproximam de você, porque você está vivendo assim. Gente magoada não atrai amigos, não atrai pessoas boas, não atrai bons negócios, não atrai pessoas a Cristo. Por isso que Paulo está falando disso. Porque se nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor, se eu estou vivendo assim, obviamente eu não estou sendo bênção na mão de Deus. Nem para mim, nem para minha casa, nem para aqueles que estão ao meu lado, nem para a igreja, nem no meu trabalho, nem aonde eu for. Eu não estou representando bem o céu. Gente, uma coisa é o seguinte, existe um verbo no português que chama ser e estar. A gente vai aprender quando a gente vai aprender inglês, né? O verbo to be, né? A gente aprende português por causa do verbo to be. Mas é o ser e estar. O que isso significa? Que é muito poderoso, se a gente entender só esse verbo na vida já está bom. Ser é uma coisa, estar é outra. Vamos lá. Eu estou doente. É um momento, é um período curto, certo? Eu sou doente. É diferente. É longo. É uma constância, é um dia a dia. Então eu posso estar feliz porque meu time de futebol ganhou, porque eu recebi um aumento. Eu estou feliz, mas eu sou feliz. Vocês conseguem entender que é diferente? Existe uma coisa que, às vezes as coisas do mundo nos dão momentos assim. Pequenos relâmpagos ali de felicidade. Estou feliz hoje. Só o São Paulino que está numa dificuldade, eles estão comemorando o Roger Machado saindo do São Paulo. Está difícil São Paulino aí. Mas estão comemorando, estão felizes ali, ó, mas é uma migalhinha, mas estão felizes. Agora, ser feliz é diferente. Por isso que o cristão, ele pode estar triste, mas ele não é triste. Entende a diferença? Nós podemos estar tristes por momentos, mas nós não somos na nossa alma tristes, porque Jesus habita em nós. Então essa é a diferença, quando a gente entende isso no português, no inglês que seja, a gente começa a entender que uma coisa são momentos e outra coisa é uma vida inteira. Certo? Pensa nisso, isso faz toda a diferença. Portanto, a gente tem que parar para pensar nisso. Existe algo que a gente precisa, um perigo, né, que a gente precisa focar sobre a mágoa. Ela não chega fazendo barulho. A mágoa não é algo que a gente bate tal e faz aquele estrondo no nosso coração. É sutil. É sutil. Vai sempre começando com coisinhas pequenas. A mágoa é coisa que vai pequenininho. É uma decepção aqui, que às vezes você não fala, você releva, é uma decepçãozinha aqui, é uma palavrinha ali, e você vai acumulando, é uma injustiça aqui que você, quer saber? Todo mundo faz, vou fazer também, e você vai, uma traiçãozinha ali. Então são coisas que a gente vai acumulando, a gente vai deixando, a gente vai procrastinando, e quando a gente não trata, aí que está o problema. A Bíblia vai falar que isso se torna uma raiz. O problema é esse. Porque uma semente, ela é pequenininha, ela não tem raiz. Você vai plantar, você vai regar, e aí a raiz começa a vir. Certo? Então esse é o problema. Quando a gente vai deixando, a gente vai procrastinando, e a nossa vida vai deixando essas raízes de amargura, criar solo, criar raízes férteis no solo do nosso coração. Então o problema são dores acumuladas.
que a gente não confessa ao Senhor, que a gente não procura alguém para conversar, que a gente tem medo de se abrir, que a gente se fecha. Ou às vezes a gente acha que a gente é super-homem ou super-mulher, que a gente não precisa. Não, eu vou dar conta sozinho. Conheço gente assim. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa, o Tiago estava conversando comigo, a gente conversando, eu falei, mas e aí? Não quer conversa. Mas você falou que a gente está aqui para conversar? Falei, não quer conversa. Então tem pessoas que ainda têm até esse orgulho de achar que vai dar conta. Mas a gente é irmão, nós somos irmãos, nós estamos aqui. Tem grupo pequeno, tem reunião de oração. Poucos vêm. Coloque isso no seu coração. Vamos se abrir, vamos conversar. A Bíblia fala para a gente orar uns pelos outros, para a gente ser sarado, curado. Não viva assim, certo? Uma casa sem perdão fica pesada. Os olhares vão endurecendo. As paredes do nosso coração vai ficando fria. E tudo fica tensionado, tudo é problema, como eu falei. E a gente vai ficando preso emocionalmente. Quem não libera perdão geralmente continua preso. E principalmente no passado. Principalmente fica lá, no passado. Então o que a gente vê? Paulo manda a gente remover aquilo que apodrece a casa. Você tem coragem de fazer isso? Hã? Você tem coragem de jogar algumas coisas fora da sua casa que não serve para nada? Às vezes os crentes estão parecendo aqueles caras, aqueles acumuladores que tem na televisão lá. Vocês já viram? Já viram aqueles acumuladores? É impressionante, você vai ver lá aqueles vídeos, você entra, abre a porta, meu, é até o teto de tranqueira nas casas. Você fala, meu, só pode ser espiritual um negócio desse. Mas é, gente. É. Está tão bagunçado lá dentro que começa já a exteriorizar. O caos interno já não cabe mais dentro, é a casa. E parece um ferro velho dentro da casa da pessoa, não sei se vocês já viram. Chega a ser nojento. Eu vi uma vez lá que eles foram limpar a casa, né, mas tiraram tanta caçamba de caminhão. Eu falo, meu, como coube tudo isso dentro da casa do cara? Sei lá, uns 10 carretas de caminhão lá, caçamba de caminhão, ainda vai limpar, é barata que sai, é bicho, é rato, é tudo que você pensar de nojento. Talvez seja a nossa casa. A casa de alguém que você precisa ministrar no coração. Que você pode ser resposta de Deus para ajudar a dar aquela faxinada. Entende? Deus quer trabalhar tanto em nós, como através de nós, na vida dessas pessoas. Deus pode te usar para ajudar a faxinar a casa de alguém que está assim. Não é só o pastor. Pensa, se fosse concretamente falando, fisicamente falando, você acha que eu dou conta de limpar a casa de todo mundo? Mas a casa de um, de outro, dá. Agora imagina se todo mundo se limpasse, se todo mundo se ajudasse. Começa a ver como faz diferença? Como igreja precisa ser igreja. Porque juntos, até a figurinha que eu mando lá no grupo, lá no Amazon, juntos nós somos mais fortes. Então a figurinha do Mazão com Aquiles, assim, eu escrevi assim, juntos somos mais fortes, né? É meme nosso. Mas é verdade, a gente brinca, mas é verdade, juntos a gente é mais forte. Juntos a gente pode muito mais. Financeiramente falando, espiritualmente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando. Quando a gente dá as mãos, a gente vai muito mais longe. Como igreja, como corpo de Cristo, a gente pode... Não fizemos o bem para a menina do grupo pequeno? Ela está lá no acampamento. Vários irmãos e irmãs se mexeram para Isabela ou Isabela, não lembro. E ela está lá no acampamento. A gente está fazendo bem como igreja. Então a gente pode fazer mais. E Deus está permitindo a gente viver essas coisas. Vamos faxinar o coração dessas casas. Vamos ser pessoas
que respondem ao chamado também. Por isso Paulo em Efésios 4:31 vai falar, livre-se de toda amargura. Não tem como uma pessoa amarga limpar a casa de outro, não dá. Primeiro, lembra a frase que nos move a série? Primeiro em nós, depois através de nós. Primeiro eu preciso me livrar de todas essas coisas ruins, para eu agora, até depois de ter tido a experiência com Deus, poder levar essa experiência para aqueles que precisam. Por isso que Deus nos permite viver coisas ruins, difíceis, desafiadoras, por vezes. Por quê? Porque Ele quer que a gente viva isso, para depois a gente ter a experiência de falar para o irmão, olha, eu vivi isso, não foi legal, mas Deus trabalhou na minha história. E pode trabalhar na sua também. Entende? Às vezes a gente não entende por que a gente está sofrendo. Às vezes a gente não entende as dores que passamos. Às vezes a gente tem dificuldade de entender por que algumas pessoas nos traíram. Porque nos faltou dinheiro. Porque a gente passou ou está sofrendo por um problema de saúde. A gente não entende. Mas conforme o tempo vai passando, Deus vai revelando ao nosso coração os propósitos dele. A gente falou disso, né, outro dia. Para que Ele seja glorificado através de nós. Entende? Às vezes Deus te permite a viver algumas coisas, para você lá na frente ser bênção na vida do outro. Para você. Sabe aquele pai que tem dificuldade com o filho? Que o filho está dando trabalho? Um dia ele vai poder falar para outro pai, viu, aguenta as pontas. Aguenta as pontas. Eu orei muito pelo meu filho, pela minha filha. Eu sei o que você está passando. Deus é soberano. Deus tem um momento dele. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Deus não desperdiça dores. Eu já preguei isso aqui. Mas a gente precisa se livrar dos nossos enroscos. Lembra do meme lá dos 300? Precisa parar de arrumar esses problemas aí. Às vezes é a gente que arruma os problemas. Não é Deus, nem o capeta não. É a gente mesmo que vai procurando problema. Então tem coisas que a gente precisa parar com picuinha, com coisinha. Deixar para lá toda a raiz de amargura. Falar para o Senhor, Deus, tá bom pai, tá difícil, estou tentando, tá difícil. Mas o Senhor pode trabalhar no meu coração essa cura. Por isso Paulo vai usar essa linguagem forte, livrem-se. Para com isso. Existem sentimentos que se permanecer, a casa vai ruir. Eu anotei alguns aqui, ó. A amargura nunca vem sozinha. Olha o que eu anotei aqui. Ela traz a ira, agressividade, frieza, dureza, distância e mais um monte de coisas. Alguns aqui só para a gente ver. O coração ferido, ele vai reagindo. Ele só reage. O coração ferido, do jeito que vem, devolve. Papum. Não consegue mais ter aquela sensibilidade, amortecer algumas pedradas. Não, do jeito que vem já devolve, já é agressivo, já fala, já xinga, já manda todo mundo para aquele lugar. Já vi crente assim. Bravo, nervoso. Calma. Calma. Será que não há nenhuma raiz de amargura aí? Será que não há um coração que precisa ser aquecido de novo pelo Evangelho? Por bons amigos? Por boas amizades? Por boas rodas? Eu como pastor, eu já cansei de muitas rodas. De pastores mesmo. Já cansei. Tem muita gente que eu não quero sentar na roda não, porque eu vejo que não bate mais. Às vezes é imaturidade, às vezes é soberba, às vezes é visão errada, às vezes é querer se engrandecer de estou fora. Prefiro ficar na minha de boa. Eu falo isso, eu prefiro focar no meu conselho, eu prefiro focar na nossa igreja, do que ficar cantando de galo por aí, se mostrando, querendo. Não estou aqui para isso, gente. A gente também não está aqui não para ser esse tipo de igreja. A gente está aqui para cumprir o chamado de Deus, para a gente ser bênção uns para os outros. E vamos cuidar de nós. Vamos cuidar da gente, que a gente já tem problema demais. Vamos focar em nós. Uma coisa que eu sempre falo no conselho, foco.
Não vamos perder tempo com coisa errada, não. Não vamos ficar aí. Ontem mesmo começou a dar uns problemas, até falando com o Mazão, mas não vamos focar, vamos curtir o nosso tempo aqui com os homens. Não vamos perder, não, cara, vamos focar. Não que ele estava perdendo foco, não é isso. Mas é que às vezes o inimigo vai querendo tirar a nossa paz. Vamos focar, vamos aqui, ó, vamos cuidar da gente, da nossa casa, do que o Senhor quer que a gente faça. Não vamos dar espaço para a raiz de amargura entrar em nós, não vamos dar espaço, não dê espaço. Liga as antenas aí, será que tem alguma coisa querendo tirar a sua paz? Alguma raiz querendo, corta a raiz. Por isso que a gente fala, ó, já corta o mal pela raiz, não deixa entrar não. Certo? Pessoas feridas não tratam dores, acabam destruindo, eu anotei aqui, ó, pessoas feridas que não tratam suas dores, acabam distribuindo feridas. É como se a gente fosse, ó, toma um pouco de ferida para você, ó, um pouquinho para você também, ó, um pouquinho de ferida para você também. Eu estou cultivando tanto que eu já estou entregando para os outros. Eu já está sobrando aqui, ó, toma um pouco de problema para você também. A gente vai só distribuindo problemas. Paulo vai falar assim no versículo 32, sejam bondosos. Olha a postura do crente, seja bondoso e compassivo uns para com os outros. Paulo não está falando para ignorar a dor. É isso que ele está falando? Ele está falando, diante da dor, seja bondoso. Diante da dor, seja compassivo. Diante da dor, cuide uns dos outros. Você consegue olhar com esses olhos? Paulo está ensinando o caminho para a cura. A bondade. A gente ser compassivo. Isso é caminho para a cura. E o mesmo Paulo ele vai falar, não trate o mal com o mal, mas o mal com... A gente sabe. A gente sabe que a gente tem que devolver com o bem. E esse é o nosso desafio. A gente não devolver na mesma moeda. Eu sei que é difícil. E eu sei que é mais difícil para os homens, porque a gente tem um negócio em nós, né? Não mexe com a gente não, não mexe com a nossa casa não. Isso é do homem. É mais difícil para os homens até do que para as mulheres. A testosterona fala alto, né, quando mexe com a gente. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é difícil. Mas a gente é cristão. E eu vou dizer para vocês, e para nós todos, é mais forte a gente lidar com isso do que a gente devolver na mesma pancada. É mais forte a gente ser pessoas que conseguem se segurar. A gente mostra que a gente é mais forte do que quando a gente devolve, vai para cima e parte para boa, como a gente diz. Certo? Porque o Evangelho ele vai nos moldando, ele vai nos mudando. E o centro do texto é esse. Vai falar aqui, ó, perdoando uns aos outros como Deus os perdoou em Cristo. Aqui está o Evangelho. Não é do meu jeito. É como Deus nos perdoou em Cristo. Aí a gente pode parar e pensar um pouco nisso. Como que foi? Jesus virou a página. Jesus nos amou. Jesus se entregou por nós. Jesus, a Bíblia fala que, ó, deixou para trás. E aí, claro, não é na força do nosso braço. Se a gente não tiver o Espírito Santo dentro de nós, a gente não vai agir como Jesus agiu. É por isso que a gente precisa olhar para o Evangelho. O perdão cristão, ele não nasce do merecimento do outro. Às vezes a gente coloca essas réguas, não é? Não, eu só vou perdoar porque agora eu estou vendo, pastor, que a pessoa, agora ele merece. Não, melhorou um pouquinho, agora ela merece. É assim? Não. Jesus nos perdoou sem a gente merecer. E é por isso que chama graça. Ele nos perdoou sem eu merecer, sem a gente merecer.
E isso é o que nos constrange. Porque você vai perdoar sua esposa sem ela merecer. Porque ela vai te perdoar sem você merecer. E é só assim que o Evangelho se faz presente, por exemplo, no casamento. Já teve momentos que eu falei para a Laís, tanto eu quanto ela, né? Ó, estou te amando hoje sem você merecer. Porque eu sei que tem vezes que você está me amando sem eu merecer também. E quando a gente tiver esse entendimento, a gente vai longe. Porque se a gente for amar só quando o outro merece, talvez a gente nem ame. Consegue entender? E os velhos de casamento, aí os velhos de casar, talvez nem vai amar mais, se for por causa de merecer, porque aí sua mulher vai lembrar que você não trocou o chuveiro, que você não trocou a porta, que se falta pôr um furo na parede, que falta arrumar o fogão, que falta trocar a máquina de lavar, aí você não vai amar nunca. E quando a gente olha uns para os outros com amor, com compaixão, com bondade, como Cristo nos amou, nesse padrão do Evangelho, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo, se a gente tiver isso, se a gente guardar só isso nessa manhã, que não é na nossa régua, é na régua de Cristo do Evangelho, tudo vai ser melhor na sua casa, tudo vai ser melhor com os seus filhos. Você vai continuar amando e perdoando o seu filho, mesmo ele dando aquela canelada em você, pai. Você vai continuar amando a tua filha, mãe, mesmo quando ela estiver ainda te desobedecendo. Você vai ficar triste? Vai. Mas você vai continuar amando, porque é pela graça. Sabe, é difícil, mas com o Espírito Santo é possível. Assim como Deus nos perdoou, eu vou perdoar. O Evangelho muda tudo. Não é sobre o merecimento. E isso aqui, gente, é muito profundo. Deus não esperou a gente merecer perdão para enviar Jesus. Esse é o foco. Ele tomou a iniciativa. Aí a gente vai lembrar lá de 1 João, certo? Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí a gente vai para a cruz. Jesus absorveu toda a nossa ofensa contra o Pai. Ele absorveu toda a culpa. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele carregou sobre os seus ombros. E aí a pergunta que fica é: como alguém profundamente perdoado não vai perdoar? A gente não tem o direito de não perdoar. Como alguém que foi tremendamente alcançado pela graça se acha no direito de não vou perdoar? Você não tem esse direito. Se você entendeu o Evangelho, você não tem esse direito. Se você entendeu a cruz, você precisa liberar perdão se você quiser sair dessa prisão. Se você quiser que a sua casa não caia, que você permaneça, você não pode viver sem liberar perdão. E é liberar perdão todos os dias, quando precisar, a hora que precisar. Porque quem entendeu a cruz, aprende que o perdão não é esquecer a dor. Não é esquecer a dor, é impedir que ela te governe. A dor não te governa mais, quem te governa agora é o Espírito Santo de Deus. Não é mais a dor, não é mais a dor. Não é sobre esquecer, ela não te domina mais. É sobre isso, certo? Perdoar, eu anotei aqui, perdoar não significa fingir que não aconteceu. Não é fingimento, não é isso. Não é chamar injustiça de coisa pequena. Não, menosprezar, não é isso. Não significa confiar sem sabedoria. De qualquer jeito, não. Não significa apagar as consequências também. Talvez você vai ter que lidar com as consequências. Mesmo perdoando. Perdoar é você não permitir que aquela dor te defina. Que aquela dor dite as regras sobre quem você é.
sobre a tua identidade. Perdoar é você continuar entendendo que você é um filho alcançado, agraciado, mesmo sem merecer. Então aquela dor não vai falar mais alto no seu coração, não vai ressignificar a tua identidade. É você não dar espaço mais para o inimigo trabalhar no seu coração, definir quem você é. Certo? Se eu sou casa, eu preciso perguntar, primeira coisa para a gente refletir. Será que existe alguém ocupando espaço ainda na sua mente? Será que tem algum nome ainda que está te tirando a paz? Pensa aí. Será que existe algum ressentimento que você fica ali, remoendo, te gerando um peso? Dá uma vasculhada e dá uma analisada. Existe alguma dor que você está ainda alimentando? Peça para o Senhor, Deus, tira isso de mim, tira isso, me ajuda. Eu não quero mais viver com esse nome na minha cabeça. Eu não quero mais. Eu não quero mais que essa dor me alimente. Eu não quero mais. Mas você precisa pedir para o Senhor. Deus, tira o nome, dê nome. Deus, eu não quero mais pensar naquela pessoa, no que ela me fez. Me ajuda, eu quero entender isso à luz do Evangelho. O Senhor me perdoou, eu não merecia. Esse miserável, fala o que você quiser, esse miserável, esse filho do capeta, eu não gosto dele, eu odeio essa pessoa, mas tira isso de mim, em nome de Jesus. Tira essa raiva do meu coração, tira esse ódio, tira essa amargura, eu não quero mais isso. O Senhor me perdoou sem eu merecer, e eu quero que o Senhor me ajude a perdoar essa pessoa sem ela merecer. Entende? É coração sincero diante de Deus. Peça isso para o Senhor, em nome de Jesus. Uma segunda coisa, para a gente trabalhar a nossa mentalidade. Porque às vezes o que acontece? Será que você não construiu nenhum mecanismo de defesa? A gente é bom nisso, gente. Puxa vida, a gente vai ali, a gente sabe se endurecer, a gente sabe se armar. Se tem uma coisa que a gente é bom, é em criar esses mecanismos de autodefesa. Será que você não perdeu sua sensibilidade com o tempo? Pensa aí. Será que você não está sendo duro demais com a sua esposa? Mulher, será que você não está sendo dura demais com o seu marido? Pensa aí. Não é para cutucar, não, é para abraçar agora. Não é para, né? Não. Será que você não está sendo dura demais? Será que você não está insensível demais? Será que não está faltando palavras de amor, de afeto? Será que as palavras não estão ásperas demais, como a gente viu aí? Talvez com seu filho, talvez com a sua filha, com um funcionário que sempre foi fiel a você, que trabalhou com você o tempo todo. Será que você não está sendo um chefe muito áspero, muito ríspido demais? Um funcionário também agressivo demais, só dando patada, insensibilidade. E aí você passa a viver desconfiando do mundo inteiro, todo mundo está tramando algo contra você, todo mundo te odeia. Insensibilidade, coração duro, mecanismo de defesa. Por quê? Porque no fundo, a psicologia explica aí, você não quer sofrer de novo. No fundo você se fecha porque você não quer sofrer de novo. Aí você não se abre para novos amigos, para novas igrejas, para um grupo pequeno, para um novo relacionamento, para um novo emprego. Você vai se fechando, você está se protegendo, você não quer sofrer de novo. Deixa eu te falar, viver é correr risco. Viver é você absorver a ideia de, não tem jeito, eu tenho que aprender a lidar com a vulnerabilidade. Lembra? 70 vezes? Perguntaram para Cristo. Senhor, mas quantas vezes a gente tem que perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Tá bom, pastor, já está nos 69 vezes 7. Tem gente que faz conta.
Não, gente, é o espírito do negócio. É sempre que for preciso. Então pensa aí, será que você não está duro demais? E uma última aqui para a gente pensar. Sobre conduta, talvez. Será que a sua dor não tem afetado demais os ambientes que você frequenta? Será que a tua amargura não está estragando casas? Não só a sua, certo? Mas por onde você tem caminhado, passado, será que você não está distribuindo o tóxico, contaminando? A gente tem que tomar cuidado, gente. A gente envergonha o nome de Jesus, às vezes. Mas eu entendo, às vezes é porque a gente não está bem. Sua dor tem afetado o ambiente? Pensa aí. As pessoas convivem com paz com você ou com tensão? Falei ontem aqui para os homens, né? Homens, vocês estão levando paz para sua casa ou explosão? Sua presença está levando leveza ou mais peso emocional para casa? Pensa nisso, gente. Que Jesus olhou para as pessoas que feriram Ele. Na cruz. Jesus olhou para o Pai, o que Jesus falou? A gente sabe, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa. Perdoa eles, Pai. Perdoa eles. A gente tem que aprender com Jesus. O perdão não nasce de um ambiente confortável. Não nasce quando a gente está de gostosão, sentado assistindo Netflix, Paramount, qualquer outra coisa, assistindo a série que a gente gosta. Não é ali que o Espírito Santo vai tocar o seu coração e você está lá assistindo o Yellowstone, os búfalos, não sei o quê, isso é maneiro. Não é ali, agora vai lá e perdoa. Não, é no momento de cruz. Jesus pediu perdão, falou para o Pai perdoar eles na cruz, no momento da história desconfortável, ruim, difícil, cheio de dor. E talvez seja esse momento agora que você precisa pensar, que não está legal. E talvez hoje Deus esteja chamando você não apenas para ser curado, mas para curar outros, para deixar de viver preso. E eu quero orar com você, abaixa tua cabeça. Quero orar com você. Talvez você está carregando algumas coisas há anos. Às vezes por causa de política até. Nós estamos em ano de eleição, né? Difícil lidar. Aquele parente lá da outra eleição, você já não fala com ele mais. Por causa do Lula, por causa do Bolsonaro, por causa de não sei quem. E aí você está brigado, não libera perdão por causa desses caras. Por causa de um chefe. Por causa de uma conversa, por causa de alguma coisa. E isso foi te endurecendo. Deus está te falando para você hoje, não finja que não doeu. Mas não deixa isso te apodrecer. Deus quer tirar tudo isso que talvez está apodrecendo a tua casa hoje. Deus quer fazer essa faxina. Lembra lá dos acumuladores? Deus quer tirar tudo isso de ruim que há nos cômodos do seu coração, da sua casa. Deixa o Espírito Santo entrar agora. Fala para ele, Senhor, eu estou aqui agora, estou ouvindo o que o pastor está falando. Espírito Santo, vai faxinando o meu coração agora, faxina todos os quartos. Eu não quero lembrança, eu não quero memórias, eu não quero nomes, eu não quero nada, Pai. Nada, eu quero ser livre, eu quero minha casa limpinha, eu quero que só o Senhor habite no meu coração, que o Senhor possa passear pelos cômodos, que o Senhor se sinta à vontade na minha casa, em quem eu sou. Eu não quero lembrar de política, eu não quero lembrar disso, não quero lembrar de chefe, de ex-namorado, de não sei quem. Deus, em nome de Jesus, trabalha o meu coração. Pensa isso para Ele agora. Vai falando, Deus ministra, ministra, ministra. Espírito Santo faxina. É claro que isso não vai te fazer esquecer o passado,
mas vai te liberar para o futuro, vai te liberar para você viver uma nova história, uma nova vida, uma nova etapa. Ó, é Deus, o Espírito Santo virando a página da sua história hoje. Perdoa, libera perdão, libera. Peça para o Espírito Santo, Senhor, me ajude a liberar perdão, me ajude a viver melhor, me ajude a te honrar. Pai, tira de nós, Espírito Santo, tira de nós toda a raiz de amargura, Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que possa nos trazer dor ainda. Nos ajude, ó Pai, a viver de modo que a dor não nos defina mais. Não dite as regras mais sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a nossa empresa, sobre o nosso local de trabalho, sobre o meu grupo pequeno, sobre a igreja, sobre o movimento, sobre aonde quer que eu esteja e com as pessoas às quais eu me relaciono. Não deixe, Pai, que a dor nos molde. Ó Deus, que o Senhor possa fazer uma grande obra hoje aqui nesse lugar. Que ninguém saia daqui com o coração aprisionado na falta de perdão. Nos dê coragem para, se preciso for, pegar o telefone hoje, pegar o WhatsApp, gravar aquela mensagem, fazer aquela ligação. Nos dê coragem, Espírito Santo, para perdoar, para relevar mais, para sermos bondosos, como diz a Tua palavra, para perdoarmos como o Senhor nos perdoou na cruz. Oh Senhor, faz de nós uma igreja melhor. Faz de nós pessoas mais amáveis, pessoas mais bondosas, pessoas mais compassivas no amor de Cristo Jesus. Continua a moldar a nossa história, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.